quer ajeitar não, né? Porque conforto vai melhorar. É tu que vai começar. Oi! Oi, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui de novo, mais um episódio do nosso querido podcast. Obrigado você que está aí ouvindo. Hoje a gente está aqui no Angatu, esse café é lindo, fica aqui no centro da cidade, nessa área aberta, aqui sentindo esse ventinho, essa luz natural. Essa luz mudar, inclusive, não liga. Faz parte. Eu sou o Eric, um homem branco, ruivo. Hoje eu tô com uma blusinha marrom aqui da Pacovan, lindíssima, escrito Forte como o Norte. E eu sou Tassiano, sou um homem de pele clara, que tem cabelo enroladinho, uso óculos e tô com uma camisa preta. E a gente agora, então, começa o terceiro episódio do nosso... Vem, 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 vem de três. Oi, E pessoal! aí, hello! Estamos aqui começando o nosso terceiro episódio do Vem de Três. Muito obrigado a você que está nos acompanhando, que está assistindo nessa nossa nova trajetória do Ateliê 23, conversando com artistas incríveis da cidade de Manaus. E hoje a gente está com essa belezura aqui, olha só! Yes, Gandhi viemos- Tabosa, o grande está aqui Grande, conosco. Bailarino, coreógrafo, diretor, professor, dono, empresário, Sim! dono de Parintins de Manaus. Ah, Em breve, futuro presidente do Brasil. quero não. Ministro da Cultura, tudo bem? Pode ser? Talvez, Pronto, talvez. Dono do talvez. carnaval Cultura. do Brasil inteiro, Sim, talvez. sim. Gandhi, bem-vindo. Por favor, se apresente aí Obrigado. pra Oi, gente. Eu sou o Gandhi Tabosa. Eu sou um homem de pele clara, cabelo cacheado, preto e estou com a camisa branca com listras. Bem-vindo. A gente está aqui todas as semanas apresentando artistas e pessoas que a gente acredita muito no trabalho, gosta, confia. Então, pra gente é uma honra, na verdade, te receber no nosso terceiro episódio. Total. E principalmente depois de Francis Madison, né? Uma Sim. responsa tá aqui hoje, mas muito orgulhoso e parabéns pelo trabalho de vocês. Ai, tudo, né, gente? A gente tá bem empolgado, bem feliz. E é isso, simbora. Hoje a gente vai conversar sobre várias coisas, mas o norte da nossa conversa vai ser como é ser um artista, né? Daqui do norte de Manaus e em outros lugares, ocupando outros espaços, Brasil afora aí, levando o nosso Brasil para esses outros Brasis aí. Então, simbora! Como é, então, Gandhi, pra ti, ser um artista do Norte, só que fora do Norte? Como é que foram as tuas experiências até aqui? Então, acho que tem muito um estigma de quem faz arte aqui no norte, né? Então, muita gente tem muita curiosidade, até beira uma ignorância às vezes, sabe? De não saber o que se consome, o que se produz aqui, ou achar que é algo de um tom inferior. Mas a gente tá aí sempre tentando mostrar que é diferente o babado, que aqui tem muita coisa, tem muita potência e que não desmerece do restante do país. Você acha que tem um olhar que acaba reduzindo o nosso trabalho a um determinado tipo de visão, um fetichismo? A gente pode chamar assim? Eu acredito que sim, e como eu falei, eu acho que é muito de ignorância, de não querer nem saber o que está sendo consumido ali. Acho que se não for a galera que é mais pesquisadora, que é mais no ramo acadêmico, eu acho que quem é que quer ver o que está sendo consumido Sim. aqui? Se não for alguém que esteja mais envolvido com a arte e a pesquisa ali mais direcionada. E a gente percebe muito que o interesse mesmo não existe, né? Tipo assim, aquela faísquinha do início de saber como é que é, o que que era. E é muito louco. E em que momento tu acha, assim, da tua trajetória, lá atrás, assim, olhando pra trás, tu acha que começou? Tipo assim, quando que tu percebeu que esse reconhecimento lá fora estava começando a acontecer? Em que momento que foi essa virada de chave, assim? Nossa, eu acho que quando a gente ia competir no FH2, que é o Festival Internacional de Hip Hop em Curitiba. Eu acho que ali, como a gente estava vindo de muitos anos, eu acho que o público, porque ali, querendo ou não, é a maior vitrine de danças urbanas do país. Eu acho que o público de outras cidades começou a gente começou a martelar, né? Tipo, era o La Salle de Manaus, Amazonas, então isso começou assim.
E a gente vinha apresentando um trabalho de qualidade, foi crescendo, a gente foi crescendo no festival também, a gente passou 10 anos competindo no festival, e eu acho que ali foi o momento da galera tanto conhecer meu trabalho, tanto o momento de ficar chocado também com o que é produzido aqui no Amazonas. Acho que foi esse momento aí. Eu acho que tem muito disso, né? De a gente precisa insistir sempre um pouco mais para poder ter esse reconhecimento, né? Precisou de muitos anos apresentando e mostrando que você faz um trabalho de qualidade para poder as pessoas ficarem, nossa, interessante. Nossa, existe isso lá, é interessante. Nossa, que legal. Não, e eu lembro de muitos comentários assim, nossa, vocês dançam de um jeito diferente, vocês se mexem de um jeito diferente. E aí eu demorei um pouco para entender isso. Como eu falei, muito era por essa ignorância, mas muito é porque a gente se alimenta de outras fontes aqui. Os bailarinos daqui, ele não faz as mesmas aulas que o Centro-Sul faz, entendeu? Então ali você tem os profissionais XYZ, das técnicas X de dança, e ali você tem mais esse contato direto com a informação, com o que está sendo fomentado ali, entendeu? Então a galera dali para baixo acaba que dança tudo muito próximo, Parecido, muito parecido de alguma forma, entendeu? Então quando a gente vinha com outras referências, com outra fonte, muitas vezes um pé no chão, que eu amo botar a pessoa para dançar descalço, aí gerava esse impacto, O descalço entendeu? já era uma disrupção. Eu gostava muito e assim, era meio que uma estratégia minha, né? Numa noite de 30, 40 grupos, eu tinha que fazer algo muito diferenciado. Eu acho que é isso, né? Da gente que se mostrar a mais para poder ser visto. Eu tinha que levar um trabalho muito diferenciado para ser notado no festival. E era uma meta que eu tinha. Posso ficar em último lugar, posso não ganhar premiação nenhuma, mas o público vai embora lembrando daquela coreografia. Que é o mais importante, né? Sim. Questão de arte, né? Exatamente. Sobre atravessar o outro, enfim. Mas, assim, eu te vejo como muito precursor e, ao mesmo tempo, acho que tem um trabalho solitário, no sentido de que como é que você se prepara, como é que você se inspira numa cidade que talvez, nossa cidade, talvez tenha ainda um pouco a dificuldade com o diálogo entre, né, parceiros, entre grupos que dançam a mesma linguagem, mas talvez ainda não intercambiam como poderiam, enfim. A Fortaleza, ela é daqui para fora, a gente está nesse movimento, né? Mas aqui dentro também a gente tem algumas ilhas, né? Uhum. Como é que você, quando não está exatamente na sala de ensaio criando, se inspira, vive, que fontes você bebe, como é que é o teu processo contigo mesmo? Bom, acredito muito que nem você falou nessa solitude coreográfica, acho que foi muito do meu início, do meu processo, que sempre foi muito sozinho. Hoje eu tenho uma equipe gigantesca, graças a Deus, com assistentes, com outros coreógrafos que eu convido para montar trabalho com Gandhi Cats. Mas no começo foi muito sozinho, acho que muito nesse intuito de sobreviver, de mostrar um bom trabalho. Eu não tive uma família que apoiava diretamente, então tinha que me sustentar, tinha que sobreviver, então muito do querer fazer coisas diferentes, do querer chamar atenção na cena, acho que foi muito desse lugar de sobrevivência. E sobre as ideias, como funcionam os meus processos, eu sempre digo que eu tenho gavetas na minha cabeça, assim, que eu vou guardando algumas coisas. Então, ou é coisas que aquilo me toca e me incomoda e eu quero falar, ou são coisas, assim, que visualmente, acredito que eu sou muito visual, então, às vezes é mais a imagem que vem primeiro do que, de fato, a coreografia. Então, às vezes eu consigo visualizar que eu quero um elenco todo careca, vestido de vermelho e vai acender um LED no peito. Antes de qualquer coisa do que se tratava da coreografia. Eu tenho essa imagem, então vou costurar o meu processo em cima dessa ideia e desse conceito. Entendi. Então, às vezes é muito assim. E às vezes é um filme que eu vi que me causou uma sensação, um tema que me causa uma sensação. E eu sempre penso como que o público vai receber aquilo. Como que eu vou brincar com os sentimentos do público. Em competição, de fato, que a gente tem ali 4, 5 minutos num palco,
é o momento que eu tenho de pegar o estômago da plateia e sacudir, sabe? Então, A partir disso, se tu fosse escrever ou descrever o que fez, o que faz o público teu, do Gandhi Cats, do grupo que você coordena, dirige, ter essa adesão tão apaixonada? Porque vocês têm um grupo de pessoas que são Uhum. defensores, fãs mesmo. Uhum. O que é maravilhoso, está falando de arte e de uma arte autoral. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que isso também é parte de uma estratégia, não é por acaso. O que você elencaria como sendo os principais motivos pelos quais as pessoas se apaixonam tanto pelo que elas assistem? eu ouvi outro dia alguém falando o quanto que era, o quão que era bonito assistir o Gandhi Cats, porque via corpos muito diferentes, que via um trabalho muito diferente, não tinha vamos dizer, a estética que estava acostumado a assistir em outras companhias, em outros grupos. Então, a identificação do público, acho que isso é importante. E eu acredito que, principalmente nesse lugar do entretenimento, a gente está entregando um lugar que abraça o amazonense, né? Um pouco da cultura folclórica, parintinense, é um pouco desse lugar de levantar a bandeira do Amazonas. Sim. Então acho que é muito se sentir representado, e se sentir abraçado e se identificar, olhar para o trabalho e falar, nossa, que lindo, nossa, que lindo ser amazonense, entendeu? Então acho que tem um pouco desse lugar. Pelo menos é o que a gente, nesses anos, tem ouvido bastante do público. Eu comecei dançando no Gandhi Cats há 300 anos atrás. Pra quem não Pra sabe. quem não sabe, o Gandhi foi o primeiro coreógrafo, o primeiro professor, enfim, nas artes. E tinha muito disso mesmo naquela época de ser um lugar, um refúgio, onde as pessoas estranhas poderiam se sentirem abraçadas, As assim, pessoas sabe? estranhas é ótimo. Tinha uma coisa, o elenco era muito diverso, muito diferente, e eu acho que o Gandhi abraçava muito esses corpos da forma como eles se apresentavam no mundo, sabe? Legal. E aí eu acho que tinha muito esse lugar de valorizar isso, e a gente que não se sentia muito abraçado na sociedade da forma como ela era, acho que se sentia muito, acho que aquela é a minha casa, gente, acho que eu vou pra ali. E aí eu acho que esse lugar da diversidade sempre, eu acho que foi uma coisa que a gente percebe até hoje, né? Agora tu falaste sobre esse lugar do orgulho de ser amazonense, e a gente sabe que existe uma síndrome de Jesus de Nazaré, né? Que às vezes a gente faz muito sucesso fora, as pessoas reconhecem muito a gente, o nosso trabalho em outros lugares, e aqui as pessoas não valorizam tanto. Como é o nome da síndrome? Síndrome de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, essa aí é Eu nunca nova. ouvi esse termo. Também não, ele acabou de batizar. Eu falava síndrome do vira-lata. É verdade, tem a síndrome do vira-lata. Eu chamo de síndrome de Jesus de Nazaré porque Jesus, né, menino, fez sucesso em todos os lugares, mas é Nazaré mesmo. Isso é uma formação cristã que entendi. se revela, não é gente. mesmo? Desculpa, eu não tive esse contato, não tive essa educação. Ai, que ódio. Mas é isso, gente. Pode ser síndrome de vira-lata aí, mas Depende da sua crença. do que você tá Tu acreditando. acredita em cachorro? Que ódio. E aí, então, acontece muito isso, né? Das vezes a gente não ser reconhecido aqui fora, ou de a Sim. gente precisar sair pra poder, como Pra validar, uma né? validação Pra validar. de que você aqui, aí quando volta, você, nossa, realmente é um grupo interessante. Como que tu vê esse processo de alguma forma eu sinto que tu tá conseguindo burlar esse sistema, conquistando esse lugar do amazonense, se ver, se enxergar, se valorizar de alguma forma. Esse movimento vejo muito, principalmente agora, quando a gente vai competir em Joinville e tal, a galera torcendo muito. Eu vi vídeos, assim, de galera assistindo em lugares, em bares, gente se reunindo em casa para poder assistir o Gandhi Cats, entendeu? Então isso foi muito legal. bonito. Mas, assim, é isso, a gente já fazia isso há 10 anos atrás. Então a gente já estava levando o nome do Amazonas num cenário de dança que poucos grupos tinham chegado, entendeu? A gente tinha um grupo aqui, um grupo ali que estava ali representando o Amazonas, mas eu acho que isso veio depois da pandemia, ali 2022, com o Olhe pro Norte. Eu acho que o Olhe pro Norte estourou a bolha da dança, porque antes a gente era conhecido, o Gandhi Cats era conhecido na cena dança.
E aí eu acho que o Olhe Pro Norte quebrou essa bolha de ser só a cena artística que conhecia o nosso trabalho. Eu acho que ali chegou nesse Explodiu. lugar da galera falar assim, ó, nossa, que lindo, e eles são daqui, e não sei o quê, e meio que pegar a gente e abraçar, Pra quem entendeu? tá nos ouvindo e também nos assistindo, contextualiza o Olho O Olhe Pro Norte foi uma campanha que a gente fez. A gente sempre fazia uma campanha meio que de matrícula, assim, meio que convidando pro nosso ano letivo. E aí o tema desse ano de 2022 foi Olhe Pro Norte. Então eu quis exatamente pegar artistas que eu admiro da cena amazonense, da música, e a gente fez todo um remix em cima daquilo, uma produção incrível do Victor Judá. A gente fez toda essa produção e fez um audiovisual completamente pop amazônico. Então, até pra... Essa ideia veio que ano anterior eu tinha feito um vídeo super pop também, só que era completamente com artistas gringos. Então tinha Madonna, tinha Britney. Então muitas, inclusive, referências nossas, mas eu falei, cara, isso pode... Como que a gente deixa um pouco Que é a mais coisa da a gente... identificação, mais né, Sim, que você isso falou. pode dar uma mudada. Por que a gente não faz uma parada com a música daqui? Então isso ficou na minha cabeça, assim. Então por que a gente não faz um boi diferente, com um beat diferenciado? Então foi isso que explodiu. Nossa, assim, e eu lembro que quando saiu realmente foi um grande reboliço nesse sentido de parecia mesmo, né, um produto muito foda e pop, só que com muita identidade da gente, né? Então, isso foi muito legal, assim, na época eu assisti, foi super Acho que isso fala de misturas interessante. também, porque vocês foram Sim. usar de recursos técnicos, visuais, que o público de vocês consome por outros artistas, mas aí descobre que isso também é nosso, que isso é feito e protagonizado pelos nossos artistas. Então, acho que também a gente tem que misturar mais, Sim. né, as nossas experiências do que a gente também consome com o que a gente produz. Total. Eu lembro que quando a gente foi pra Parintins apresentar o Cabaré Chinelo, aí eu lembro que eu fiquei muito surpreso do modo como o choque cultural de ser muito diferente, como que eles valorizam muito a cultura e a produção artística local, sabe? Eles valorizam muito o conhecimento local, a forma como eles pensam e organizam os mecanismos que eles criam, as engrenagens, até as ferramentas que eles usam para construir as alegorias, por exemplo, são ferramentas personalizadas e que eles passam de geração em geração. E eu achei muito louco, justamente porque em Manaus a gente não vê essa mesma valorização do artista local e como uma sabedoria mesmo, como um conhecimento que merece ser passado, sabe? Então, tu acha que talvez tenha também... Porque tu já estava tendo uma relação com o boi ali, né, naquele iniciozinho. Talvez, tu acha que tem alguma relação nesse lugar de como Parintins acho que te influenciou de alguma forma a trazer isso pra cá? Ou era uma coisa que já estava em ti, assim, desde sempre? Não, acho que Parintins, pra mim, veio depois. Mas é muito esse lugar que tu falou mesmo, de como o artista parintinense, ele tem outros meios, outras ferramentas para ser produzido ali. E eu acho que essa coisa do local, de Manaus, Amazonas ali, ele tem um pouco das síndromes que a gente falou, sabe? Não sei, acho que isso é carregado historicamente, acho que como tudo isso aqui foi colonizado, entendeu? Desse lugar de, não, lá fora que funciona, lá fora que é bom, lá fora eu pago R$300 para ver o artista de fora e não quero dar R$10 para ver o artista local. Sim. Então tem muito desse lugar de não querer se reconhecer, eu acho, com a cena local. Que é muito mais fácil reconhecer, que aí eu acho que isso é uma influência da mídia, de tudo que é consumido para valorizar mais o de fora. Eu ia por esse lugar agora, que você percebe que de um tempo para cá estão olhando para a região norte também como um ativo, como eles dizem, né? Então a gente vê a presença da Isabelle no BBB e aí a consequente presença de ex-BBBs em Manaus, por exemplo. E aí os espetáculos do norte, ou pelo menos daqui do Amazonas, estão sendo mais pautados em grandes eventos nacionais, né? E aí, por exemplo, a gente participou do Festival de Curitiba 2 vezes.
que pra gente é o Joinville, digamos Uhum. assim, né, do teatro. Só que na primeira vez que nós fomos, foi um combo, na verdade, do Amazonas, que começou com os bois. E aí eu acho muito curioso e queria saber o que que tu pensa sobre esse olhar. Será que, em que medida também que o Brasil, o restante do Brasil, está olhando para a região norte como uma espécie de atualização, porque foi esquecido, ou também está aproveitando algumas das nossas identidades nortistas para promover um conceito de diversidade que também gera capital, gera investimento, gera patrocínio? Então, muito o que é orgânico e o que é político, né? Sim. Acho que vai muito desse lugar. Eu acredito que atualmente a Amazônia tá pop, né? Então, você validar, você ter um selo verde, você dizer que tem a embalagem ali sendo verde já, botando alguma coisa que já ali já vende um produto diferenciado. Então, eu acredito que a Amazônia está em voga nesse momento de todos os ramos culturais e artísticos e aí entra naquele lugar. Não sei o quão é interesse deles de se alimentar dos nossos trabalhos, de querer realmente saber o que está sendo produzido aqui, ou é politicagem, porque entra nesse lugar de, não, vamos abraçar no nosso festival, vamos abraçar tantos estados. Mas não tem nenhum grupo do norte. Mas não tem nenhum grupo do nordeste. Por quê? Entendeu? Então, não, na próxima edição a gente tem que ter, a gente tem que levar. E eu acho que acredito que até para eles, fomentadores, isso deve ser importante num lugar político de validação, ter um grupo do norte, ter um grupo da Amazônia, ser comentado sobre a Amazônia, sobre o verde, sobre o meio ambiente. Então, acho que tudo isso caminha também num lugar. Sim. E eu acredito que mais do que nunca, agora é a nossa hora de aproveitar esse momento e, já que está na moda, falar sobre isso, já que você Sim. precisa colocar no edital grupos, então bora lá e quebrar tudo e fazer o melhor trabalho possível. Sim, eu acredito nisso também. Eu acho que, sinceramente, acho que a gente tem que mais aproveitar esse momento para hackear esse sistema. Sim. Porque trabalho de qualidade a gente já está fazendo. Então, aproveitar essas brechinhas que estão surgindo para a gente se enfiar mesmo e para poder virar vitrine para mostrar isso, já que a gente já está fazendo um trabalho de qualidade. E você, daí, nortista, continue apoiando a gente, entendeu? Continua Tudo depende de consumindo. você, porque uma coisa que a gente escuta muito das pessoas quando elas vêm aqui de outros festivais, de outros lugares, ou quando a gente participa de outros festivais em outros lugares, é que, nossa, vocês têm um fã-clube lá, essa mobilização que vocês estão fazendo. E aí eu sinto a mesma coisa em relação ao Gandhi Cats, a gente faz temporada e os ingressos estão esgotando. O Gandhi Cats não pode abrir nada para vender de espetáculo e bomba, as pessoas estão assistindo em todos os lugares, todo mundo conhece. Então, e isso é devido também a própria população está valorizando isso, né? E então, se a população continua nesse processo, isso garante que a gente tenha isso por mais tempo, né? Sim. E não só nesse momento agora de brecha, de cota. Vamos aproveitar a cota pra gente se estender aí pelos próximos anos. Eu imagino o quanto que vocês ouviram no começo ali do cabaré, tipo assim, galera chocada, tipo, nossa, vocês são daqui? Sim. Não é A de gente ouve isso fora? há um tempo. Eu imagino, assim, tipo, nossa, que incrível, eu não sabia que era produzido algo assim aqui. Tipo, pô, É isso. É muito louco isso, porque é realmente essa síndrome do vira-lata, né? A pessoa fica, nossa, eu não sabia que tinha isso aqui. E é isso, o Gandhi Cats existe há quantos anos o Gandhi Cats existe? o Gandhi Cats vai fazer 8 anos. 8 anos. De Gandhi Cats, né? De Gandhi Cats. Fora... Porque antes ele era La La Salle. Salle. Aí, o Gandhi Cats já tem 8 anos, o ateliê tem 12, então a cena já tá sendo mobilizada há um A última tempo. década
Sim, tá rolando, total. né? Isso, total. E isso que muitas pessoas estão conhecendo agora já acontecia antes. Alguns marcos históricos já aconteceram em outros contextos, em outra proporção. Mas ir para o Festival de Joinville, por exemplo, antigamente já era uma grande coisa. Sim. Hoje em dia já conquistou o seu primeiro lugar, mas antigamente ir já era meu Deus, passou. Passou. Claro. Então Quebramos o sistema, fomos aprovados no festival. o Festival de Curitiba existe há 20 anos, né? Não, 34 anos. 34 Meu anos Deus. e A primeira vez e a que o primeira Norte vez esteve que o lá. Norte esteve lá. É a Foi primeira quando a gente vez? foi. Foi em 2024 com o Cabaré e a gente voltou no ano seguinte. Eu ia Obrigado. perguntar se tinha algum Sebastião. histórico de grupos antes, nesses Não, 30 e poucos anos. Não só lá, a gente foi pro Fit Rio Preto pela primeira vez também. Foi a primeira vez que os indicados teve a gente, o Panorando, ao Prêmio Shell, que é o maior prêmio de teatro. Sim. Então, assim, primeiras vezes estão acontecendo em 2024, 2025. Olha quantos anos aí pra trás de É, trabalho sendo Eu feito. entendo também que a gente está aproveitando esse momento, mas a gente está incomodando, mas questionando uma hegemonia. Isso é um lugar sensível, porque Sim. são trabalhos poderosos, são trabalhos que têm uma Uhum. adesão. Por isso que eu perguntei sobre a relação com o espectador. Por quê? Esses trabalhos chegam em outros territórios que são mais conhecidos por terem grupos sudestinos e sulistas, e aí um trabalho nortista ganha o coração do espectador. Isso tem um impacto. Total. Então, isso mexe também com a autoestima de lá. E principalmente nas pessoas que estão em lugares de poder, né? Que elas ficam, tipo assim... Eu tô trazendo um convidado pra minha casa. E esse convidado é mais quisto do que eu. Isso. Então é bem louco. Em relação a isso, isso tem nome, né, gente? É a coisa da xenofobia mesmo. E aí... Eita, chegamos lá. Mas é verdade, gente. Perdão aí você que tá no Sudeste ou do Sul ouvindo a gente e gosta da gente, mas existe. Você Existe. precisa saber Sim. disso. Em que lugar, mesmo nesses lugares de espaço que a gente tem conquistado, isso acontece? E aí, como que vocês acham que isso se revelou? Porque isso acontece com a gente, então... tem algum momento ou alguma situação recente que vocês identificaram esse lugar que a xenofobia ela aconteceu e ela esteve presente, mesmo de uma forma simples ou... Cara, em 2019, em Joinville, o Grande Cats foi a estreia do Grande Cats em Joinville, somente em 2019. E a gente foi aprovado com uma coreografia, que foi a Última Luz, e a gente ganhou o título de melhor grupo do festival, em 2019. Hoje o Amazonas tem uma plaquinha lá na calçada da fama do Festival de Dança de Joinville. Uou. Mas, depois desse ano, mudaram o regulamento, porque nenhum grupo podia mais chegar com uma coreografia só e ganhar o título de melhor grupo. Não acredito. E aí hoje, Eu não acredito. desde 2020, o festival mudou seu regulamento e agora o melhor grupo ganha somente com somatória de pontuação. Então aquele grupo que vai com 15 coreografias pro festival, Ele acaba ganhando Gente, porque é uma somatória de notas. Você sabe que a Beyoncé ganhou o Grammy de álbum country e agora mudou. Mudou? Só tem álbum country tradicional e o country contemporâneo. A partir dessa próxima edição. Vocês são a Beyoncé. Mas que loucura, Sim. sério. Mas assim, também aconteceu com a gente uma vez, a gente foi participar de um festival, que eu não posso falar qual, né, porque não quero fechar portas. Mas era um festival que era a semana inteira e tinha programação sempre à noite. E as formativas eram de tarde. E eles colocaram a gente para apresentar 3 da tarde de uma segunda-feira. Não vou falar qual é a peça também, pra não... Não fala não não. é recente, não é de agora. A gente já tinha uma história antes. Mas assim, segunda, todos os grupos, São Paulo, Rio, sábado, domingo, 8 da noite. Tava tudo ali na Amazonas, outra segunda-feira, programação. 3 da tarde. Mas como o axé é forte, lotou e foi tudo. É isso. Mas é isso, né? Às vezes na organização da programação que a gente vai percebe que tem Sim, uma coisa de se privilegiar. total. E existe uma prioridade para o line-up do festival. Uhum. E a gente, infelizmente... Mas a gente deu a volta, que agora a gente é o que encerra os festivais. É verdade. Agora a Chique. gente encerrou 2 vezes o Festival de Curitiba. Porque eu acho que vai para esse lugar que a gente estava falando. A gente através Obrigado, do Festival de público. Curitiba.
através do público e do impacto que a gente provoca na plateia é que a gente vai conseguindo modificar isso, eu acho. Porque é quando as pessoas assistem, não esquecem, quando elas lembram, é isso que importa pra gente, né, de fato. E eu acho Essa que história de grandes artistas, eu acho que passa por esse lugar, né? Te dão uma micro oportunidade e o que você faz com o espectador Sim. reconstrói a tua imagem e você passa a ter um valor X, Y, porque na verdade já entendeu que você tem condições de comunicação. E eu acho que a gente tá esperando essa micro oportunidade há muito tempo, né? Então, tem muitos artistas aqui prontos, tem muitos artistas Sim. de excelente qualidade Sim. esperando aquela brecha. aquele lugarzinho ali para aquele lugar certo, na hora certa, de você Sim. estar num lugar certo e a coisa acontecer, né? O boom. Eu acho que no audiovisual explodir. agora isso é uma coisa que tá mais... Eu ia comentar isso Olha aí, agora. ó, tá aqui, ó. Tá aqui. Eu ia comentar isso agora, exatamente isso. Olha a quantidade de artistas do audiovisual que está sendo enaltecido e justamente, finalmente, né, o nosso cinema amazônico está sendo pautado com Sim. qualidade não, com reconhecimento de fato do jeito que ele merece. Sim. A gente tem até, falando de curtas-metragens também, além dos longas, o Barque o Rio fez história lá no Festival de Gramado. Aí Ela Mora Logo Ali, do Fabiano Barros, de Rondônia, que é um curta também maravilhoso, também fez outra história. Os longas que estão cada vez mais abrindo espaço para artistas daqui, a presença do Adanilo em tantas frentes nas telas, a Isabela Catão está em plena ascensão também. Beijo, Então, Isa. beijo Isabela! E a Danilo também. Todos amigos e também passaram por aqui pelo ateliê. Mas assim, ainda também penso que a virada que nós temos é o protagonismo também da criação audiovisual do Amazonas. Eu penso que Sim. é o que está quase lá, né? Sim. Assim, não só o cenário, não só a Aham. produção, não só a equipe, mas a assinatura, a produção, uma produção do Amazonas que também Sim. ecoe em termos de longa-metragem, eu tô falando de ficção também, porque eu sei que a galera do documentário tá também protagonizando muitos movimentos importantes, mas é isso, né? A gente, esse olhar para cá, ele tá aparecendo em várias frentes. A Elisa Maia agora foi curadora do Prêmio de Música, e isso foi, sabe, super bonito, assim, de ver ela como curadora, e se apresentou também lá na premiação, e alguns projetos, alguns patrocínios que olham para artistas daqui de música. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda penso que a gente dialoga pouco aqui dentro. Uhum. É verdade, tá todo mundo tocando seu rolê, tá Sim. todo mundo... Mas aqui dentro, voltou para casa. Sim. Como que tu vê essa nossa, ou não, diálogo entre as linguagens? Então, tu tava na tua fala, eu tava refletindo isso. Falo por mim. Eu acho que a gente tá tão na corrida maluca, entendeu? A gente tá tão em produção, graças a Deus, a gente não para de produzir. É uma coisa atrás da outra, um festival atrás do outro. E eu vou usar como desculpa isso na minha parte, assim, é muita coisa que a gente está fazendo e, de fato, parando para eu que às vezes tenho que falar assim, ó, não, peraí, tenho que ir lá assistir os meninos, tenho que ir lá Uhum. me alimentar daquilo para poder estar realmente também tentando interagir e consumir com o que está sendo produzido aqui também. Mas é muito disso. É o tempo, a correria da gente sobreviver e tá fazendo mil Tá coisas todo mundo e correndo, né? correndo atrás dos seus cachês para Isso. poder se sustentar. Eu acho que eu tava pensando numa coisa e acho que contempla esses dois falas de vocês, que acho que o reconhecimento tem acontecido, os lugares têm sido alcançados, mas o investimento público para não tá sendo Peraí. proporcional, né, Ai, gente? parou. Tópico vambora. sensível. O investimento público não está sendo na mesma proporção. Não mesmo, não Nem mesmo. perto disso. Então a gente ainda precisa se desdobrar em milhões para poder Sim. dar conta de sobreviver e ser notado, para poder a gente conseguir expandir nossa produção, escoar nossa criação. E ao mesmo tempo é isso também que faz com que a gente
a gente precisa desse investimento de fora para que a gente consiga criar mais, Fortalecer, né? fortalecer a nossa criação, né? Não tem, né, gente? Às vezes, dentro dessa produção independente, a gente bate num teto, num lugar de dizer, eu só consigo ir até aqui, claro. total. Sim. O dinheiro é o que faz as coisas acontecerem. Sim. Aquilo. E- Desculpa te interromper, mas aquilo, né? Quantas vezes tu já apresentou de graça? Quantas vezes já foi feito na raça Sim. pra pegar ali um teatro e fazer. Lágrimas escorrendo. Exatamente, É. pra fazer aquilo acontecer com muita verdade Sim. e completamente sem investimento. E não dá mais, né? E não dá mais a gente representar o Amazonas em tantos lugares, a gente levar o nome da Não nossa tem nenhum terra. apoio, E às vezes, nenhum apoio, às acontecendo. vezes. Nem... Raramente tem um apoio. Então, eu acho que instituições públicas, por favor, gente, que isso? Elas não vão assistir, mas você que tá assistindo, manda. Manda pra alguém. Isso. A Marca gente ele tenta aqui no burlar comentário. Elas não sempre, assistem. né? Uma coisa que é muito louca é que você não vê as pessoas em funções de poder, porque é uma função de poder, mas ela é pública e ninguém está criticando nomes específicos, mas você está naquele lugar, mas elas não circulam pelo cenário da cultura. Sim. Elas não consomem os próprios produtos. Eu acho que esses grandes nomes que estão ali nesse lugar de poder, de que Fulano, ciclano, aquele outro fulano aquele lá Ixi. que negócio que nem era, que tá ali. exatamente. É muito nesse lugar de nem eles, eu acho que nem esses pensadores, esses fazedores de cultura ali, que estão ali em cima, estão consumindo Exato. o que a gente está E se eles não são consumidores, fazendo. eles estão Exatamente. totalmente alheios ao que está acontecendo. Então não tem nem parâmetro, não tem nem régua para Sim. saber o que tem que ser apoiado, o que tem que Sim. ser investido, porque não tem domínio do que está sendo produzido na cena local. Sim. Você sabe que eu vejo exatamente isso, que os estados que, pelo movimento, sempre que vem dos artistas, dos produtores, e aí essa demanda chega até o ente público e ele entende, começa a transformar isso em política, mas esses estados que começaram a investir ao longo dos anos, a gente vê proporcionalmente a presença deles Total. nos palcos, nas telas, Total. nos áudios. Eu vou comentar uma situação que eu já percebi há muito tempo. O quanto que Belém se alimenta muito da cena local que Sim. acontece em Belém. Então a galera, os artistas, o Pará é um empoderamento assim, ó, gigantesco. Eles levantam, veste a camisa do Isso. Pará. Então todo mundo consome muito sua cultura, consome muito seus artistas. E eu não vejo muito isso acontecendo aqui. Você acha que é questão da autoestima também? Também, eu acho que entra nas síndromes lá e Como é o nome do Jesus? Jesus Síndrome de de Jesus de Nazaré. Ou a síndrome do vira-lata. Isso. E é muito desse lugar de... A sua fala, essas pessoas de fazer esse investimento para ver a arte acontecer e para o restante do público, da população local, consumir e entender o que está sendo produzido e feito de qualidade aqui. Eu acho que isso foi feito anos atrás lá, Uhum, e hoje eles estão colhendo o resultado disso. uhum. E eu acho que é tudo uma cadeia também, né? Porque eu acho que a educação também influencia nisso, porque aí Manaus também é uma cidade extremamente conservadora, então até entrar nesse lugar de valorizar a produção artística local para ir ao teatro já é uma dificuldade, porque lá no ensino já isso não é incentivado. Então, aí, meu filho, vira um ciclo que não tem fim. Então, é muito interessante. Acho que a gente acabou de voltar do La Salle em Cena, que a gente foi jurado lá, e a gente percebe como que... Que é uma amostra de estudantes do segundo ano do ensino médio. Isso. Isso. E nós fomos jurados lá, né? E eu estudei no La Salle, mas é uma escola privada, particular. Não é fácil acesso, obviamente, mas é uma escola que incentiva muito o lado artístico dos seus alunos. E a gente percebe a diferença muito grande na formação desses alunos, como que eles recebem um espetáculo, como eles criam artisticamente outras possibilidades, mesmo que eles não sigam pela carreira artística, né? Então, é curioso perceber isso também, como que o investimento público ele precisa acontecer desde a escola também. Sim. Sim. Que é uma coisa que tu acaba fazendo, né, também, porque tu começou dentro desse cenário escolar e agora tu é líder
de uma escola, uma das únicas escolas de dança tão ampla assim que recebe milhões de... Quantos alunos tem no Então, Etiquetes? regular, né? Hoje a gente tem quase 200 alunos. Caramba. É uma Chupa galera ou é a... aí, né? Não. Ai, meu Deus. Mas é isso, o Gandhi Cats recebe muita gente e de várias escolas, né? Porque agora ele é o Gandhi Sim. Cats, ele não está vinculado necessariamente a uma escola. E a gente percebe o impacto que está tendo isso nessa próxima geração aí, né? A geração Z, alfa já, né? Você Tu percebe lida com as diferenças pirralhinhas nisso aí. de geração? Total, 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 total. Hoje o adolescente ali, ele é tudo muito rápido, é tudo muito imediático. Então ele não, ele tem preguiça do processo. Tá. Ele quer o produto, Uhum. entendeu? Ele quer a coisa pronta. E hoje a gente consegue visualizar isso. Tem 1000 artistas que começou a dançar ontem, fez 1 ano, 2 anos de aula, viralizou, ficou gigante. Uma pseudo-validação, hein? Exatamente, ficou gigante, então já estava dando aula em outro lugar, já estava Entendi. coreografando com 2 anos de aula. Então você já tem alguma coisa pra ensinar com 2 anos de prática? Exatamente. De Então, Que aí eu acho que é o... Tem muito esse lugar do imediatismo. Aham. Que eu acho que é também um pouco burlando um pouco exatamente o que a gente estava falando, né? Quando a gente pensa no espectador e quer tocar o público, e aí a gente tem uma validação a partir do que a gente recebe do público. Mas isso também é resultado de anos de pesquisa, Nossa, de muito muita tempo de sala de ensaio. tentativa, Aí, aham. às vezes, a audiência das redes sociais acaba fazendo isso, o mesmo trabalho. Aí diz, eu tive a validação do público, olha Mas eu acho aí. que é porque tá todo mundo buscando sua validação, né? Cada Sim. vez mais as pessoas elas estão em busca de serem validadas. Alô? Stephanie, minha terapeuta. Mas é isso, né? Então Total. o que as redes sociais fizeram foi simular uma pseudo-validação. Sim. Sim. E a gente precisa ter cuidado com isso também, né? Porque isso acaba, às vezes, tirando o prestígio de realmente de quem conquistou aquele espaço, de quem estudou e pesquisou para estar ali nesse lugar. Acho que é reconhecer mesmo o que é genuíno seu e o quanto você se esforçou para Sim. chegar nesse lugar, né? Sim. E a cena da dança? Como é que você vê ela de maneira geral? Não só a sua linguagem, a linguagem que você trabalha. Hoje, em Manaus, ao vivo. Então, eu vejo ela de uma forma muito grandiosa. A gente tem artistas incríveis aqui, tanto nos nossos corpos artísticos, tanto em grupos, em escolas de dança. Tem se fomentado e formado a grandes artistas, e isso é muito lindo de se ver. E eu tô de 4, 5 anos pra cá, eu tô mais envolvido na cena folclórica, né? Então, o que eu vejo de qualidade é gigante num lugar que a informação técnica não chega. É o lugar ali a essência pura da cultura popular, sabe? Do fazer folclórico dali, daquela cidade do interior que está produzindo aquilo de uma maneira orgânica e genuína de muitos anos. E aí ninguém ensinou ninguém, mas aquilo é feito de uma forma incrível. Então eu tô vendo muito esse lugar do quanto o o Amazonas dança, o quanto que ele se movimenta, seja o 2 para cá, o 2 para lá, uma ciranda, o quanto que isso tá na nossa periferia, o quanto que isso tá nos nossos interiores do Amazonas, e isso é gigante. Eu acho que quando os mentores culturais do nosso estado não entender o quanto que isso é potente, o quanto que isso tem uma força absurda na sobrevivência do cidadão amazônida, ele não vai... Eu acho que ele vai perder o tato, o feeling de fazer uma diferença gigante no nosso futuro, entendeu? Acho que é no nosso futuro, né? A gente vai fazer hoje, vai plantar hoje para
colher amanhã. Nesse sentido, você acha que não é a única forma, é óbvio, a gente sabe, você acabou de falar isso, mas que a formação superior em Parintins poderia ser legal, poderia ajudar, tem uma faculdade de dança, Nossa, com certeza. de teatro, Com obrigado. certeza. E entra muito nesse lugar. Como que Parintins, um lugar que a gente fala, gente, o que tem nessa água dessa cidade? Que todo mundo é artista. Sim. Como que Parintins não tem Nem teatro, nem dança. Faculdade. nem teatro, nem dança? Só artes visuais na UFAM. Ah, e tem música também. Tem música também. Verdade. Música e artes visuais na UFAM. Mas assim, o quanto que tem outros braços Poxa, da sim. arte que precisam... E eu acho que o quanto que isso ia dar um sacode ali, sabe? E as pessoas, quando consomem o Festival de Parintins, elas, entre outras coisas, consomem a cênica, a mutação de todas aquelas as personagens, o coro. Quer dizer, eles estão consumindo Sim. teatro e dança. Estão ali. Sim. Mas não... Eu vou falar uma coisa muito aleatória. Sabia que quando fui para fazer vestibular na UEA, não tinha um curso de teatro e eu ia Não fazer tinha. teatro? Sério? Ah, é verdade. Eu comecei Era só fazendo dança, né? mais teatro e aí depois eu entrei na dança completamente. Olha, a gente não perguntou do teu passado. Completamente. Não, Quem melhor é não, você? melhor não. Aí, Melhor não. De onde você veio? É daqui pra frente, gente. Ah, daqui ok, pra tudo frente. bem, tudo bem. Fica para um próximo. Vamos falar de Ele já- sucesso. Vamos falar de sucesso. tem um vídeo teu com o Mário. E o Diego. E o Diego, Deus Nós olha, livre. temos esse vídeo gente. de uma prova de vocês. Uma prova. Vou colocar aqui, gente. Mentira. O link tá aqui embaixo, tá? Vou colocar Nossa, quando isso for. é... Mas é isso, por exemplo, minha vida poderia ser completamente diferente hoje se eu tivesse entrado numa graduação de teatro, Sim. entendeu? E eu fui pro curso de dança, nunca tinha dançado uma aula na minha vida. Eu fiz a prova prática da UEA sem nunca ter dançado na minha vida, mas eu só entrei na UEA porque tinha uma disciplina chamada Elementos Cênicos e estudava exatamente tudo que eu sou apaixonado. Que é Toda a exatamente a visualidade. ligação do figurino com a iluminação, com a trilha sonora, com a cenografia. Então, eu fui para o curso de dança porque eu baixei a grade de artes visuais da UFAM, de música da UEA e de dança na UEA. E aí, as únicas coisas assim que me sacudiu, eu falei, olha aqui, ano gente, você ainda entrou? vou aprender a dançar. Eu acho que foi em 2008. Tem fãs passando aqui atrás. As pessoas estão gritando, gente. É É, muita gente, tem coisa. toda uma plateia. Chama 2008. segurança. Ali. 2 anos depois abriu o curso de teatro, 2010. Ah, olha aí, ó. Mas tudo bem. Tudo bem, Você tudo fez- bem, tudo bem. olha o que você fez, Sim, né? Total. Falando em teatro, já que a gente tá quase caminhando pro nosso final, e quando é que o Ateliê 23 e o Gandhi Cats vão fazer Um feat. um feat? Ei, Eu gente, acho, eu gente, gosto. A gente tá agora montando um trabalho, o Cabaré Sim. Chinelo, com o CDA, então a Aham. gente já tá flertando com a dança, tá? Legal, Quero dizer legal, isso. muito chique. Aí você me diz agora que você queria ter feito faculdade de teatro, olha aí que a vida não é por acaso. Total. O que tá faltando aí, gente? Vamos fazer esse espetáculo? É só aí? bem a hashtag. Ah, GandhiCat23. Cats 23. Cats 23. Eu acho, hein? Acho chique, acho Tem chique. até ideia, a tudo. gente tem até ideia já. Muito Mas bom. a gente fala depois de Muito desligar bom. aqui. É, gente. Vocês só vão descobrir depois. Sim. Guarda aí, gente. Aguarda aí, vai vir aí. É isso, não é? Então a gente tá caminhando Sim. pro nosso fim. Agradecemos muito a sua presença, querido. Olha, gente. Ah, gente, muito legal, né? Porque é isso, né? O Gandhi foi a pessoa que me introduziu no mundo da arte, então sou muito grato a tudo. Muito obrigado por todo o apoio, todo o incentivo. E é muito legal, né? É incrível ver as pessoas que a gente admira, assim, conquistando o mundo e se tornando tão gigantes. Tu já era, né? Sempre foi Grande. grande, literalmente, aí agora metaforicamente tá cada vez maior. E é lindo perceber, ver isso daqui, às vezes estar lá, às vezes estando daqui na plateia. E é muito legal ver a nossa perspectiva também, a minha, de ver a quantidade de artistas que saem do Gandhi Cats e montam seus Nossa, grupos, sim. montam suas escolas, aparecem em destaque em outros trabalhos. Isso pra mim é lugar de continuidade, entendeu? É saber que tu plantou uma sementinha ali naquela pessoa, talvez ela nem aceite que ela foi plantada essa sementinha, mas que ali ela foi mordida pelo bichinho da arte, Sim. sabe?
E Gandhi, obrigado, assim, foi muito bom te ouvir. Eu te conheço, te admiro há muito tempo, mas nunca tinha te ouvido tanto, Esse assim. tempo, né? Ainda Tempo, mais né, assim do gato? lado. É tempo, Gente, né? a gente comprou, foi caríssimo o cachê dele, gente. gente. Mas a gente Inclusive, eles estão conseguiu. terminando logo porque passou 5 minutos, vai dobrar o Mas- valor. Isso, tem uma cláusula lá dizendo que. Muito obrigado por você estar com a Nada, gente, que por isso. compartilhar a tua história, teus pensamentos. Adorei muito. E quero vida, muito que a e gente vida longa trabalhe esse projeto, vida Sim. longa ao Ateliê 23. pra nós, Que pro vocês Gandhi continuem Cast. fazendo a diferença na cena local, porque eu acho que a gente precisa de pessoas malucas, corajosas, que não tem medo do fracasso, não tem medo de errar, não tem medo do ridículo, que vai lá e faz. Porque alguém em algum momento disse pra gente que aquilo não era muito legal, mas a gente foi lá, insistiu e Sim, eu amo, fez aquilo eu amo que acontecer. digam. Eu amo que digam também. Que aí E que eu a gente amo vai provar mesmo. que aquilo é bom depois. Exatamente. Ó, com essa mensagem anunciando um pré-fit, aquele que força, né? Anunciando um pré-fit, a gente agradece também você que está nos assistindo ou nos ouvindo. Nosso terceiro episódio com Gandhi Tabosa. E aí, semana que vem, a gente volta com mais um Vem de 3. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, gente. Segue o Ateliê 23, @Ateliê 23, segue o Gandhi Cats, @Gandhi Cats. Isso. É E Gandhi semana- Cats Project, né? O arroba é só grande cat. Olha, o @Gandhi Cats. Então é isso. Tem aula de dança lá, gente, direto pode fazer e é isso. E Se agradecer inscreve. também, hoje a gente, além de Jorge, que tá aqui com a gente sempre, Jorge Saboia, também tem a Naila Fernandes. Naila Fernandes no Som, nossa amiga, que produziu milhões de pessoas. Oi, Naila. Que trabalha. Tá aqui dentro da gente, ela. Ela tá aqui dentro. Obrigado, Naila. Muito obrigado, Naila. E é isso, gente. Até semana que vem com mais um Vem de 3. Beijo! Tchau.